Boa tarde, pessoal do NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, sejam bem-vindos. Estamos aqui na praia, vocês viram que eu tirei essa foto agora há pouco, para mostrar para vocês que dia maravilhoso que está hoje, hein? Nós pedimos uma água de coco, né? Não chegou, mas... Já sabemos que a audiência vai cair, porque vai estar todo mundo fora, vamos aproveitar esse solzinho, né? Mas você que está nos assistindo, vai avisando aí a turma aí do Seara de José, a turma do NED, aí do nosso grupo aí do WhatsApp. Nós estamos aqui justamente para estudar o Livro dos Espíritos, e hoje o assunto é muito interessante. Estava conversando aqui com o Nilton estava me falando um pouquinho de alguns casos, né, Nilton? E quando vocês virem, eu tenho certeza que vocês vão ter casos para contar referente a isso. O que aconteceu com vocês, ou vocês acham que aconteceu? Eu acho que cada um tem uma história, ou pelo menos conhece alguém que tenha. Sim, ou já ouviu falar, né? Com certeza a gente vai ouvir bastante essas histórias aí. Ó, vamos dar um oi para esse pessoal que está entrando. Acorda, menina, acorda, menina. Não, isso aí é de manhã. Desculpa. Isso aí é Ana Maria Braga. Certo. Não é agora. Ó, boa tarde para Rose Fernandes. Para a Urânia. Seja bem-vinda, Urânia. Urânia tem ajudado tanta gente aqui, né? Olha lá. Sueli Manfredi de Júlio. Muito boa tarde. Luiz Inácio. O pessoal está entrando aos pouquinhos, né? Marisa Fentipet, conheço Marisa, muito, muito legal essa menina, viu? Isso, boa, né? enfermeira formada, enfermagem, isso aí. Tatiana Marques. Um abraço, Tatiana. E Alcina Medeiros. Aliás, eu preciso conversar com você, Alcina, após o programa, eu vou entrar em contato, se for possível, tá bom, Alcina? Maria Cássia, boa tarde também, Maria Cássio, boa tarde para vocês. E o pessoal que está entrando, vamos entrando, vamos estudando, vamos tirar dúvida. Lembrando que você pode perguntar, tire dúvida, pode discordar. Aqui é bem democrático, mas ao mesmo tempo a gente está aqui para aprender. Nós aprendemos com vocês e vocês aprendem com a gente, não é verdade? É isso aí. Bom, está entrando a Nilza Lozada, boa tarde, Nilza. O assunto de hoje é sobre... Não começa a aula. Só dá um toquezinho aí para o pessoal. Por vocês. Tá, mais pra não tão baixo, né? Não, da pergunta 525 a 535b. Fala sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Eles podem nos prejudicar verdadeiramente? Eles podem nos empurrar? Podem nos jogar em algum local? Podem influenciar para a gente fazer tal coisa? Somos obrigados a atendê-los? Vamos ver o que o livro dos Espíritos fala, né? Nilza, a Nilza está falando aí que ela está com os filhos, né? Estou aqui com os amigos e minha filha. Tá bom, Nilza? Nilza Lozada, tá? Uma arquibancada. É isso aí. Prestem muita atenção no vídeo, tirem dúvidas. É legal, o vídeo está bem rapidinho, acho que tem o quê? 10 minutos, né? Se não me engano, 8 a 10 minutos para lá, né? Prestem atenção, o assunto é interessante, já aconteceu provavelmente com você, se não aconteceu, você ou conhece. Ou com alguém que vocês conhecem, exatamente. Né? Ou já ouviu falar. E aí depois a gente volta para tirar as dúvidas. Vamos lá? Capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Perguntas 525 a 535b. Os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que vos aconselho. Exercem essa influência de outra forma, além dos pensamentos que sugerem, isto é, atuam diretamente sobre a realização das coisas? Sim, mas nunca agem fora das leis da natureza. Imaginamos erroneamente que a ação dos espíritos só se deva manifestar por fenômenos extraordinários. Gostaríamos que nos viessem ajudar por meio de milagres, e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas não é assim. A razão porque nos parece oculta a sua intervenção e muito natural o que se faz com o concurso deles. Assim, por exemplo,
eles provocarão o encontro de duas pessoas que julgarão encontrar-se por acaso. Inspirarão a alguém a ideia de passar por tal lugar. Chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso levar ao resultado que desejam, de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Já que os espíritos têm ação sobre a matéria, poderão provocar certos efeitos a fim de que se realize um acontecimento. Por exemplo, um homem deve morrer. Sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? É bem verdade que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza e não para derrogá-las, fazendo surgir, no momento certo, um acontecimento inesperado e contrário àquelas leis. No exemplo que citaste, a escada se quebrou porque estava podre ou por não ser bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, e sua morte se daria por um efeito natural, sem necessidade de um milagre para isso. Tomemos outro exemplo em que o estado natural da matéria não entre em questão. Um homem deve morrer fulminado por um raio. Refugia-se debaixo de uma árvore, o raio estoura e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio, dirigindo-o sobre ele? É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore naquele momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi dirigido à árvore porque o homem se achasse debaixo dela. O homem é que foi inspirado para se refugiar debaixo de uma árvore sobre a qual deveria cair o raio. A árvore não deixaria de ser atingida, estivesse ou não o homem debaixo dela. Um homem mal intencionado dispara um tiro contra alguém, mas o projétil passa apenas de raspão sem o atingir. Um espírito benfazejo pode tê-lo desviado? Se o indivíduo não deve ser alvejado, o espírito benfazejo lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar seu inimigo, de maneira a fazê-lo errar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que tem de percorrer. Que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser impedidos em sua ação por outros espíritos que queiram o contrário? O que Deus quer tem de acontecer. Se houver demora ou impedimento, é por sua vontade. Os espíritos levianos ou zombeteiros não podem criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e atrapalhar as nossas previsões? Numa palavra, serão eles os autores das chamadas pequenas misérias da vida humana? Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos, que são provas para vós, a fim de exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado responsabilizá-los por todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Convence-te, pois, de que se a tua louça se quebra, é mais por descuido teu do que por culpa dos espíritos. Os espíritos que provocam contrariedades agem em consequência de animosidade pessoal ou atacam o primeiro que aparece sem motivo determinado, unicamente por malícia? Ambas as coisas. Às vezes são inimigos que fizestes nesta vida ou em outra existência e que vos perseguem. De outras vezes, não há motivo algum. A malevolência de seres que nos fizeram mal na terra extingue-se com a sua vida corporal? Muitas vezes reconhecem a injustiça e o mal que causaram, mas também não é raro que vos persigam com a sua animosidade, se Deus o permitir,
para continuar a vos experimentar. Pode-se pôr um termo a isso? Por que meio? Sim, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem, acabarão por compreender seus erros. Aliás, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, eles vos deixarão ao verem que nada ganham com isso. A experiência tem provado que alguns espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra, e que assim, mais cedo ou mais tarde, o homem expia os males que causou a outras pessoas. Os espíritos têm o poder de afastar os males de certas pessoas e de atrair para elas a prosperidade? Não completamente, porque há males que estão nos desígnios da providência. Contudo, minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Sabei também que muitas vezes depende de vós afastar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu inteligência para que vos sirvais dela, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas só assistem os que sabem assistir-se a si mesmos. Esse o sentido destas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal, nem sempre é um mal. Muitas vezes dele resultará um bem, que será maior que o mal, e é isso que não compreendeis, porque só pensais no momento presente ou em vós mesmos. Os espíritos podem fazer que se obtenham os dons da fortuna, se para isso forem solicitados? Algumas vezes, como prova, mas quase sempre recusam, como se recusa uma criança um pedido insensato. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Ambos, depende da intenção. Na maioria das vezes, porém, são espíritos que vos querem arrastar ao mal e que encontram um meio fácil de o conseguirem nos prazeres que a fortuna proporciona. Será por influência de algum espírito que certos obstáculos parecem vir opor-se fatalmente aos nossos projetos? Algumas vezes são os espíritos. Contudo, na maioria das vezes, é que escolhestes mal os vossos projetos. A posição e o caráter influem bastante. Se vos obstinais num caminho que não é o vosso, os espíritos nada terão a ver com os vossos insucessos. Sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau gênio. Quando nos acontece alguma coisa boa, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz, depois aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade. Que aconteceria se nos esquecêssemos de agradecer? O que acontece aos ingratos. Entretanto, há pessoas que não pedem nem agradecem, e para quem tudo sai bem. Sim, mas é preciso ver o final. Pagarão muito caro por essa felicidade passageira que não merecem, pois quanto mais houverem recebido, tanto mais terão de restituir. Isso aí. Bom, normalmente eu pego dentro das perguntas uma pergunta que é interessante comentar, mas esse item aí tá difícil, gente. Você percebeu desde o começo até o fim? Porque são muitos pontos importantes, mas no final, resumindo, nós tiramos um suco que diz o seguinte: tudo é consequência dos nossos atos. Na realidade, não existe, na lei divina do amor de Deus, nosso Pai, não existe a injustiça. Aquele que está sendo enfadado à injustiça, ao azar, eu sou azarado, não, tudo acontece comigo. Não existe isso. A criação divina, o amor do nosso Pai, né, desse Pai criador do todo, é o mesmo amor que eu tenho pelos meus filhos, que você tem pelos seus filhos, independente se eles erram ou não erram, mesmo que a gente castigue, muitas vezes a gente castiga com uma dor no coração, apertadinho, na verdade. A gente fica lá querendo botar a criança ou o jovem de castigo e fica com o coração apertado, louco, né, para poder liberar ele do castigo, mas a gente sabe que a gente não pode, pelo bem dele. Isso é que as forças que regem o universo, Jesus, nosso mestre, os nossos amigos espirituais sentem também, né? Esse aperto de saber que não pode interferir em nossas vidas, porque nós temos que aprender conosco mesmo, né? É o que está dizendo aí.
todo o tempo, a resposta, qual é a resposta? Você, é assim, figurativamente, né? É sempre assim, você é responsável, você é responsável, você é responsável. Né? Se não houvesse obsediados, não haveria obsessores. Como assim? Porque os obsediados são os responsáveis pelos obsessores. Porque é a afinidade que nos traz, né, as coisas que não nos agradam. Muitos dos nossos obsessores são adversários do passado, isso é verdade. Mas se são adversários é porque existe algum resquício, né, entre um e entre outro. Se são dessa vida, nem são conhecidos, muitas vezes são zombeteiros, brincalhões, como nós temos aqui na matéria, não é só na matéria, não é só na espiritualidade ter zombeteiros e brincalhões, tem aqui na matéria. E todos nós sabemos que o que somos aqui, somos lá, ou seja, porque somos espíritos, né? Cada um dentro do seu caráter, do seu paradigma. Então, vocês perceberam como é toda a história. Isso é importante, que falou sobre a escada, né? Que a escada e o raio, não sei se vocês perceberam. Muitas pessoas acreditam que os espíritos fizeram o raio cair em cima da pessoa, ou então eu já ouvi isso uma vez, que eles manipulam as moléculas da matéria e enfraquecem os degraus. Nossa, isso é um absurdo, entende? Porque não existe. Existe sim o que foi dito. A escada podia aparentemente estar perfeita, né? Porém tinha uma rachadurazinha no degrau, tal, isso aqui. E da mesma forma como esses adversários, ou brincalhão, ou zombeteiros. E olha, digo uma coisa para vocês, muitos zombeteiros estão brincando e querendo que você caia, né, só para ir dar risada no tombo. Né? Só que quando você cai e morre, eles até ficam assustados, porque não é isso que eles queriam. É estranho, isso não é estranho, não é o que acontece aqui? Quantas pessoas têm aquela brincadeira na juventude, muitas pessoas já passaram por isso, que quando você vai sentar, puxam a cadeira e você cai relaxado no chão, com todo o peso do corpo. Isso pode fraturar a espinha e a pessoa ficar paralítica. Mas quem está brincando, na hora não pensa, ou pode cair para trás, bater com a cabeça na própria cadeira. Veja o perigo, mas na brincadeira ninguém está pensando isso. A gente quer curtir, ser um zombeteiro daquela pessoa, não é verdade? Mas pode ocorrer um fato. Essa pessoa pode morrer? Sim. Ela pode morrer por quê? Porque estava nela, né, dentro do seu projeto encarnatório, ou desencarne naquela data, daquele jeito, não sei, cada um tem o seu projeto reencarnatório. E pode ter sido, ou com certeza, é uma lição para quem fez isso, essa brincadeira, para que ele realmente sentisse remorso e assim por diante. Ou seja, cada caso é um caso, né, gente? A gente sabe que cada um de nós temos um projeto reencarnatório que a gente responde. Então, vamos aproveitar essa lição dos espíritos de que tudo que nos acontece não é culpa, é responsabilidade. São consequências de nossos atos, sejam atos, pensamentos, atitudes boas ou ao contrário. Sempre vai ter o fruto. Como dizem, a colheita é a vontade de cada um. O fruto é consequência, não tem como você se livrar, né? É verdade. Eu estou lembrando agora, a gente tem vários casos que a gente poderia lembrar de pessoas conhecidas, mas eu queria falar sobre esse caso. O doutor Caetano, lá do Luiz Monteiro de Barros, todo mundo conhece o doutor Caetano, né? De Santos. E o Caetano uma vez esteve numa live aqui e contou uma coisa que, inclusive, muito parecida aconteceu comigo também, eu até relatei na época também. Isso pode ter acontecido com você, ou se não aconteceu com você, pelo menos algum momento você achou, né, essa questão da influência. E por que eu vou contar o caso do Caetano? Porque os espíritos também interferem de forma positiva. Verdade. Não é? Verdade. Então, o Caetano, o que aconteceu? O Caetano estava passando por estava com uma vida normal, tranquilo, casado, feliz. De repente, isso é bom que o pessoal saiba, a vida dele deu uma turbulência, ocorreu uma turbulência. E, de repente, ele começou a brigar com a esposa, ele nem sabe hoje, quando ele falou na live, ele deixou bem claro que ele estava começando a brigar com a esposa sem saber por quê. Né? Estava brigando com a esposa, começou a ter problemas com os filhos. O trabalho que ele fazia na época, ele começou a perder o gosto pelo trabalho, o prazer, aquilo não era mais prazeroso para o Caetano.
E ele falou que em determinado momento chegou a pensar em tirar a vida, chegou a pensar em se matar. Ele chegou os pensamentos dele estavam extremamente turbulentos, perturbados. Até que teve uma noite que isso mexeu com ele, que parece que essa noite foi a mudança total, né? Em que ele, em sonambulismo, numa forma de sonambulismo, ele levantou da cama, ele não lembra que ele levantou da cama, se aproximou do parapeito do apartamento onde morava, assim, ele ficou bem assim, com os pezinhos, assim, parece que tinha uma sacada, se eu não me engano, alguma coisa assim, não lembro esse detalhe, e aí ele abriu os olhos. Quando ele abriu os olhos, ele viu o que estava acontecendo. E aí ele recuou. E aí ele percebeu que estava acontecendo alguma coisa errada. O que você pode comentar desse caso? Aí tem esse exemplo, né? Aí tem, tem esse exemplo. O que acontece? Por que as forças, os nossos protetores, os nossos guardiões, permitem que isso aconteça? Porque nós temos que ter um despertar, realmente, temos que ter um choque, que nem quando as pessoas entram, digamos assim, naquele momento de turbulência, né? Ou que você é obrigado a chacoalhar, botar debaixo do chuveiro, né? É a mesma coisa. Ele tem uma... Nós estamos comentando isso do Caetano, porque ele falou em palestra. Falou em público, já falou em live, então isso não é todo mundo isso sabe. Não é fofoca. Não é fofoca. Não é fofoca de espírita, não é? Porque espírita não faz fofoca, ele comenta. Não, espírita não. Aliás, quem está nos assistindo aí não faz também. Não faz, exato. A gente só comenta, a gente não faz fofoca. A gente usa o nosso conhecimento. Então, mas o que quer dizer o seguinte? Ele tinha uma tarefa, e todos nós conhecemos o Caetano, sabe? Isso aconteceu muito tempo atrás, né? Muito tempo. Então, todos nós sabemos o trabalho que o Caetano faz, né? Que é a República dos Idosos, o Monteiro de Barros, as famílias nas ruas, né? Inclusive junto com o Wilson, né? O Wilson que comanda essa parte dos animais e tal, mas é tudo com o aval do Caetano e com contribuição do Caetano. Então, veja a grandiosidade do trabalho que o Caetano faz hoje. Porém, todos nós passamos por um período de teste, gente. Naquele momento, ele, com todo o conhecimento, ele se sentia numa zona de conforto, né? Ele tinha o trabalho dele reconhecido, a família dele é maravilhosa, né? O trabalho também que já devia estar no Monte de Barros, então está tudo tranquilo. Mas será que ele estava preparado para o trabalho de hoje, né? Então, aqueles que não queriam, porque toda vez que você faz uma coisa boa, é uma luz que se acende e começa a ofuscar aqueles que vivem na escuridão, né? Você está dentro de um túnel. Aí, no final do túnel, o que acontece? Aquela luz, você machuca a vista. Então, você começa a incomodar. Então, ele, pelo trabalho que ele tem hoje, a espiritualidade contrária, que não queria que isso acontecesse, ela começou a provocá-lo, né? Provocá-lo, instigá-lo a fazer com que as reminiscências dele, eu estou falando do Caetano, que é para cada um de nós, viu, gente? Eu tenho certeza que vocês vão lembrar disso, cada um vai lembrar, caramba, então comigo que aconteceu aquilo, as minhas reminiscências, aquelas coisas que eu tenho que aparar, aquelas arestas, aquelas má tendência, elas estão comigo, camufladas, mas estão. Então, os meus amigos espirituais falam assim, vamos dar um choque nele, vamos deixar mais controlando, para a coisa não ficar ruim. Aí aqueles que estão se sentem, né? Porque todo espírito contrário, ele não liga para nada, ele não tem foco, né? Então, assim, então, opa, vamos lá. E deixou que ele se sentisse a chegar a esse ponto. Foi quando, de repente, ele levou um choque, né? Ele acordou e falou, opa, peraí. Né? Porque todo esse conflito na família, entre mulheres, porque às vezes você acaba de brigar, às vezes, tenho certeza que acontece com vocês. Depois da discussão, eu falo assim, meu Deus do céu, mas que coisa idiota. Cai a ficha, né? Que imbecilidade. Mas aí o que acontece? O meu orgulho não consegue chegar para quem eu discutir e falar, bem, me perdoa, não sei o que aconteceu comigo. Quem que faz isso? Né? Poucos fazem. Né? Se você faz, parabéns. Então, nesse momento, aí fica aquele... Nem eu falo, nem peço perdão, nem ela também não pede perdão, porque não sabe por quê. O porquê? Porque ninguém sabe por que aconteceu a coisa. Então, fica aquele conflito. E tudo nos incomoda. Tudo nos incomoda. É uma ferida emocional que tudo nos incomoda. O filho que chegou tarde, o filho que saiu cedo, o filho que deixou o copo em cima da mesa, o filho que deixou o copo em cima da mesa. Então,
tudo nos incomoda. A gente cria essa egrégora e Quando chega naquele ponto que pequenas coisas começam a se tornar uma coisa enorme. Exatamente. Aí a coisa vai crescer de uma tal maneira que você perde o controle. Você perde o controle. Aí, esses amigos, aqueles adversários, porque até então são brincalhões, zombeteiros, gostam mais de dar fusaca, quer ver o circo pegar fogo, né? Mas aqui, aí eu crio esse meu campo vibracional negativo, começa a se ampliar, e eu me conecto com aqueles que são meus adversários. Aí, esses sim, querem fazer com que eu não cumpra minha tarefa, porque eles querem se vingar, querem me destruir, e fazem isso que está acontecendo. Vou tirar ele do projeto reencarnatório dele, vou botar ele no fundo do poço, porque se naquele momento ele se suicidasse, que não seria um suicídio, digamos assim, involuntário, né? Seria um suicídio involuntário, porém com permissão, né? Com a permissão. Ele, imagina, então ele vai para os olhos do suicídio? Não necessariamente. Ele estaria, porque tudo é botado em peso, né? Ele iria talvez para uma colônia de Maria, né? Existe uma colônia chamada Maria de Nazaré, que é uma colônia de espiritualidade que trata dos suicidas. Então, ele comprometeria o projeto reencarnatório dele, tá certo? Mas, como ele é uma pessoa que tem esses laços fortes, né, com a espiritualidade, que permite que os protetores, apesar de ele estar nesse processo, nesse distúrbio, nessa turbulência, o caráter dele prevalece sobre a personalidade que está atual. Então, o caráter que ele tem, elevado, prevaleceu. Aí os protetores falam assim, bom, agora daqui para frente é comigo, vocês vão aguardar. E, por algum motivo, aqueles que estavam influenciando, de que forma a gente não conhece, foram afastados. E ele acordou, e aí é a prova, gente. Existe a prova e a expiação, lembra? Aí é a prova. A partir dali, ele vai provar que tudo aquilo que ele dizia acreditar, ele faria. E ele provou que realmente era a pessoa adequada, correta, e que ele tinha se redimido do seu compromisso que tinha. Então, o que aconteceu? Hoje, o Caetano de hoje é justamente que passou pelas provas, né? Eu falo Caetano, mas quantos Caetanos não tem por aí, né? Não tem, Zé Maria, tem vários. Não, o Newton não pode passar por isso, não, porque senão não é capaz de pular. Não. Estou brincando. Mas, por exemplo, nós estamos lembrando aqui em Alf também. O Divaldo Franco. Divaldo teve isso. Conta a história do Divaldo aí. Então, Divaldo Franco estava num período também de turbulência, né? Ele tinha, na época, acho que uns 30 anos, aproximadamente. E ele já estava no processo, já vinha trabalhando arduamente sobre esse. De repente, e ele tinha um adversário muito grande, vocês sabem disso, né? Que era o Máscara, ele chamava de um Máscara. Ele foi mais de 40 anos, tentou obsediou, né? O Divaldo Franco, e o Divaldo Franco sempre com carinho, falando com ele, atrapalhava o Divaldo Franco, né? Assim é o que nos diz no livro, no filme, né? E ele mesmo diz. Então, mas ninguém é de ferro, a gente sabe, tem dia que você não está, você chuta o balde mesmo, afasta o cachorro, você não está com paciência, né? E ele começou a criar uma egrégora nesse sentido, de revolta, eu faço tudo, e você sabe que você tem muitos adversários na espiritualidade, mas aqui também, proveniente de invejas, né? Pessoas que gostariam de estar no lugar dele, mas acham que não têm competência de estar, porque todos nós temos a competência de estar no padrão que está Divaldo, que estava... Tem gente que acha que não alcança. Todos nós podemos. Só que a diferença é o trabalho deles e o nosso. Eles se dedicaram a vida inteira a isso. Nós não, nós queremos ir para o barzinho, nós vamos para o centro. Né? Tem gente que não sai do centro, fica todo dia no centro. Porém, se tiver um compromisso mais pesado, o cara nunca... Um aniversário, uma festa... Entende? Então, isso é uma coisa pequenininha. Então, nesse momento, o Divaldo está passando uma fase difícil. Aí quando fala, bom, agora é a hora, né? Imagina nós, hoje, sem Divaldo Franco. Né? É lógico, é evidente que quando existe um trabalho, foi dito para o próprio Kardec, né? Quando tem um trabalho, se é o Divaldo, se é o Antônio, se é o Pedro, se é o que for, vai fazer, né? Vai fazer, porque... Então, nesse momento, ele teve uma prova
Divaldo, você está comprometido com o seu trabalho? Estou, claro que estou. Então, eles dão esse delay nele, né? Dão esse coisa, e ele vai, e o Máscara consegue influenciá-lo, junto com outros espíritos. E Joana de Ângeles estava lá olhando tudo isso, gente. Justamente como uma tutora. Né? Ela não interferiu? Não interferiu. Ela não interferiu. A decisão era dele. Ela orou muito. E sabe que dia? Joana de Ângeles orando, as portas do céu são arrombadas, elas se abrem, né? Então ela orou muito. E se você ver no filme que ele comenta sobre isso, até me arrepio, ele diz o seguinte: que sabe quem gritou assim, pare, não faça isso? Um bando de mendigo que estava sentado. Foi. Que não conhecia ele, nunca tinha visto ele, né? E eles, o que aconteceu? Isso foram o quê? Os espíritos, né? Protetores dele, que não conseguia atingi-lo, porque ele estava numa padrão vibracional muito baixa, e eles não poderiam, né, interferir, segurar ele. Ele não ouviria esses espíritos protetores. Exatamente. Eles não conseguiriam ouvir. Não conseguiriam ouvir. Agora, vocês me perguntam, eles conseguiriam segurar Divaldo para não pular? Poderiam fazer isso. Eles poderiam. Mas não tinha, assim, autorização de fazer isso. Pela lei divina. A gente não pode mudar o direito do outro. Não pode, a não ser que o outro permita. Né? É o que está sempre dito o tempo todo nessas 10 perguntas. A não ser que eu permita, pode ver, as 10 perguntas, a não ser que ele permita, a não ser que ele permita. Então, esses amigos que estavam encarnados como mendigos, receberam a informação e gritaram. E como ele estava preso a uma onda material, ele ouviu o grito. Não faça isso. Aí ele para, segura num poste, segura num poste assim. Aí ele volta assim, quando ele volta, depois de um certo tempo, que dia a gente vai conversar com ele. Né? Então, vejam bem que ninguém está desprotegido. Né? Ninguém. E também ninguém é imune do que aconteceu com o Divaldo, com o Rossandro Klinser. Né? Do Rossandro, conta para o pessoal. O Rossandro, ele tentou 4 vezes. Gente, tudo que nós estamos comentando aqui, a própria pessoa colocou Está em público. Está em público, né? Talvez você não tenha visto, mas está em público. Rossandro tentou 4 vezes se dar. 4. E toda vez que ele chegava, ele falou, eu chegava a pular a sacada, porque ele morava num prédio alto, ele pulava a sacada, ficava segurando assim, ó, naquele beiralzinho, e olhava para baixo e ficava pensando, pulo. Sabe o que ele disse para a gente nas lives? Ele disse o seguinte, que ele só não pulava porque ficava na cabeça dele martelando assim, ó, se você não morrer, você vai ficar tetraplégico. E se você morrer, você vai estar escrevendo um livro sobre o umbral. Veja bem. Aí ele relaxava e caía fora. Aí ele estava passando uma fase difícil e ele tentou isso 4 vezes. E toda vez que ele ia falar, que ele ia pular essa ideinha dele, do umbral, que ele podia não morrer, as 4 vezes. Até que um dia ele não aguentou mais, ele tinha parado tudo, inclusive centro, estava desacreditado. Uma fase difícil da vida dele. Aí ele foi num centro simples. Eu vou resumir bem, porque a história dele é comprida, e ele chega a falar com um médium que fala assim, eu queria falar com aquele rapaz ali. Aí ele está desacreditado, eu falei, foi. Aí o cara começou a falar, foi difícil. Foi difícil. Certo? Todo mundo fala que é difícil. Você está passando por um momento duro, todo mundo passa por... Aí fala assim, porém, naquelas 4 vezes, você deu trabalho para a gente, hein? Aí ele falou, trabalho, tudo bem. Porém, naquelas 4 vezes que nós tivemos com você, foi um momento crucial da sua vida. Pronto, aí o cara desmontou, né? Aí ele desmontou e ele falou que realmente esses amigos espirituais estavam com ele as 4 vezes. E o máximo que eles podiam fazer é intuir. Tem inspirar e intuir. Intuir é quando o espírito vai lá nos seus arquivos mentais, abre a sua biblioteca e fala, pega aquele livro ali, porque você já conhece aquilo. Né? Inspiração é quando ele faz com que o seu campo vibracional se abra para coisas que você não está atento, ou não lembra, ou então não sabe. Né? Então ele foi lá e lembrava, porque ele fazia palestra naquela época, ele fazia parte de diretoria de casa espírita, ele era um cara que era, se não me engano, acho que da juventude, alguma coisa assim, acho que era da juventude. Então, ele veio na sua intenção. Né? Chegou lá e ele,
Aí vinha aquilo para ele, vinha os amigos espirituais que toda vez faziam isso. Ele podia pular? Podia. Iam segurar ele? Não, não iam segurar. O máximo que eles podiam fazer, pela lei divina, a lei da justiça, a lei do livre-arbítrio, era isso. Era intuir para que ele... Peraí, deixa eu pensar direito, entendeu? E essas 4 vezes ele não pulou. Poderia ter pulado? Podia. Né? Seria suicídio. Não. Vamos lá, a Ligiane colocou assim: essas brigas acontecem do nada comigo também. Eu logo repreendo. Ela consegue. Parabéns, Ligiane, parabéns. Ligiane, não é difícil, hein? Mas eu ia falar, não é fácil. Porque geralmente nós estamos com o pensamento, geralmente ele oscila demais durante o dia. E às vezes nos pega no momento de negatividade, no momento que nós estamos bem. E isso pode se tornar uma bola de neve depois, né? Mas olha, o nome disso, gente, eu vou falar uma coisa para a gente separar, né? Chama-se ciclotimia. O que é ciclotimia? Você sabia que ciclotimia necessariamente não tem nada a ver com isso? Eu posso estar ciclotímico e não ter nenhum espírito obsessor do meu lado. O que é o ciclotímico? É aquele que capta as energias do ambiente e pode ser até, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, assim, é uma coisa científica, tá? Não é esotérica, não, tá? Existe o lençol freático debaixo da minha casa. Esse lençol freático é um rio que passa, nós estamos em Santos principalmente, e passa água, ela corre, um rio, ela passa. E existem minerais, isótopos, são minerais radiativos. E quando a água vai passando, ela gera uma energia, elas são fricção. Se você fizer fricção com a mão, ó, né, ela fica quente. O que é isso? É energia. Né? Muitos médicos, pacientes fazem assim, para poder fazer com que a energia dele concentre com a energia dos amigos espirituais. Então, gera energia. Essa energia são egrégoras negativas, muitas vezes. E você fica muito tempo sentado num local em que essa energia não é compatível com a sua. Então, é uma irritação, do nada, você começa a irritar. Você está falando é físico ou espiritual? Físico. Não, é físico. É físico. Para o pessoal saber. O que você falou que dá o organismo, né? Isso. Sim, é físico. Isso é que eu falei agora. Tem espiritual e tem essa parte que a gente não conhece. Né? E a gente não conhece e não busca, muitas vezes, achando que isso é esoterismo. Que esoterismo é um estudo, né? Mas sobre uma ciência assim, mítica, né? Uma ciência, não é esoterismo, é física pura. Então, essa energia que sobe, a polaridade é diferente da minha. Né? Então, o que acontece? Começa a me dar uma irritabilidade, eu não sei. Eu vou dar um exemplo para vocês, é que nem uma pessoa que gosta de frio, né? E está num ambiente muito quente. Aí começa, não fica irritado? Ou então, quando está muito frio, que você gosta de calor, aí então você fica... Né? É a mesma coisa, só que essa energia não é visível, não é palpável. Você começa a se irritar. Então, você fica... Uma cadeira que você usa muito, que é um local que tem essa energia. Gente, vou falar de novo. Isso aí vários casos. Tem que haver. Inclusive, existe um estudo científico chamado radiestesia. Eu sei. Radiestesia. Porque esses pessoas que trabalham estudando radiestesia. Inclusive, eu tenho equipamento da radiestesia. São engenheiros, têm equipamentos, entendeu? E não tem nada a ver com religião. Eles não falam em religião, não falam isso. Eles usam, inclusive, esses equipamentos para localizar. Vocês podem ver isso. Poços de água artesiano. Para fazer um poço artesiano. Eu tenho esse equipamento. Mas é importante você falar para eles exatamente isso. Nós não levamos em conta essa questão do embaixo, né? Da física. Exatamente. Da física. E aí a gente começa a estudar os minerais. Quem estudava era aquele senhor de cor, que eu esqueci o nome. Era uma pessoa especializada também. Tem uma pesca ABC dos cristais. Isso. Assim. E tem, inclusive, ele indica pedras exatamente de acordo com o que a tua condição. O esoterismo, ele comprou a ideia, o esoterismo, das pedras. Mas as pedras, gente, nós temos um cristal de apatita na cabeça, você sabia disso? A glândula pineal é um arrozinho, quer dizer, para cada um está muito diferente. Né? É um arrozinho que fica bem no meio dos assim, se você fizer assim, um X, onde ele se cruzar, ela fica ali. É a glândula pineal. Ela é responsável pela toda a nossa parte mediúnica, porque é ali que nós captamos a nossa antena, né? A nossa parabólica. A gente capta a informação, joga no hipotálamo, é a parte do cerebral, e do hipotálamo distribui para o sistema nervoso, e é todo um processo.
tá? É um cristal de apatita, é um cristal que você encontra por aí. Entendeu? Nós temos nosso organismo. Minerais, que nós temos problema de saúde por falta de mineral, porque o mineral é que transmite essas energias e muita gente. Então, é tudo um processo. Por isso que a doutrina dos espíritos, não dos espíritos, a doutrina dos espíritos é ciência, que é esse conhecimento que temos que buscar. Sai um pouquinho do dogma, do misticismo, filosofia. O que é filosofia? Filosofia é o amor, a solidariedade, a fraternidade, né? E a religião. Por que religião? É o nosso religar com a nossa essência divina. Né? Não é religião templo. É porque Jesus falou, a tua religião está onde está o teu coração. Né? É o meu coração. Né? Então, é isso que a gente avisa muitas vezes, precisamos conhecer também. Uma outra coisa ciclotímica, sabe como é que é? Quando uma pessoa está com uma energia, não está obsediado. Vamos esquecer, faz de conta que todos os obsessores foram para a praia. Foram tudo para a praia passear. Então, se uma pessoa está nervosa, irritada, aborrecida, ela vai, ciclotimicamente, a energia dela, eu estou bem numa boa, vai haver um choque. Vai haver um choque, concorda? Eu estou numa mais. Eu vou dar exemplo para vocês. Eu disse assim, estou numa... Aí eu entro assim, caramba, que não sei o quê, não sei o quê. Você não vai levar um choque auditivo? É a mesma coisa. O cara pode não falar nada, mas a vibração dele choca com a minha. E das duas, uma. Aí é que vai de a gente aderirmos a Jesus. Né? O que é aderir? Converter a Jesus. Aderir já está bom. A Jesus. Como é que é? Quando ele chega assim, eu falo assim, bom, eu estava numa boa, tranquilo, está tudo bem comigo. O Zé chega aqui pilhado. Aí o que eu penso? Olha para o Zé, eu penso assim, bom, ele está com algum problema, cara. Vou tentar ajudá-lo. Moçada, você nem fala assim, Senhor, Pai do Universo. Não, Senhor, meus amigos espirituais. De tudo isso. Moçada, é o seguinte, eu dou uma força no Zé, porque senão o bicho vai pegar aqui. Daqui a pouco eu vou perder a paciência também, o pau vai comer. Entendeu? Mas que papo é esse? É papo de espírito para espírito, não é assim que a gente conversa aqui? Eles são iguais do lado de lá. Né? Eu falei isso assim só para ver a simplicidade que ele nos ouve. Aí o que acontece? Eles vão conversar com os protetores do Zé, o meu, e aí, pô, teu protetor, ele tá, o que aconteceu com ele? Não sabe, teu tutelado aí hoje tá pisando na bola, né? Tá chutando pau na barraca, né? Vamos lá, junta tudo. E começa a atuar nos chakras dele e vai acalmando. Agora, se eu reagir, isso que eu fiz, que eu não vou fazer isso, eu começo enfiado. Mas assim, isso que eu fiz eu agi dentro daquilo que eu aderi. Agora, se eu reagir, que é o que a gente normalmente faz, né, Zé? Ô, meu irmão, tu tá na minha casa, vem que tá aqui, pronto, o bicho pegou. E não tem nada a ver com o espírito aí. Agora, quando começa a discussão, por causa da ciclotimia... Aí vai. Aí sabe por quê? Tu lembra, vou dizer para você, eu sei que nenhum de vocês faz isso, que afinal de contas somos do NET. Não, no NET não acontece isso. Mas é tipo assim, tu tá na cozinha, lavando louça, o vizinho, começa a gritar. Aí você não está escutando. Aí tu vai varrer a sala, né? Aí vai a cortina, vai limpar a cortina, porque você está querendo saber o que está acontecendo. É a mesma coisa. Cresce. A espiritualidade vem e começa a observar tudo isso. Isso aí. Bom, a Delmira Sicor... deixa eu dar uma boa tarde para Maria Cícera. Boa tarde, Maria Cícera. A Delmira Sicor está falando assim, mas será que não somos escolhidos, cada um com a sua missão? Amor... Essa é minha esposa. É minha esposa. É sua esposa. Você não conhece? Não conhece o nome da... Não é assim, não. Escutei só... Delmira, a coisa tá feia, Delmira. Eu escutei Delmira, não escutei o Ciccone. Falou assim, Delmira, o Ciccone, eu não sabia. Eu falei que de repente eu falei, meu amor, para dona Delmira, vai pegar mal, né? Eu vou levar o cacete do lado e vou levar o... Não entra em casa hoje. Então, deixa eu... Então, mas eu não entendi a pergunta. Foi logo no início, quando você falou. Tá. Somos escolhidos para... Mas será que não somos escolhidos, cada um com a sua missão? Sim. Cada um tem a sua... Eu vou até responder essa pergunta, mas não sei do que você está falando. Mas não, eu digo assim, é verdade, todos nós somos escolhidos, né? Temos uma tarefa e somos escolhidos, né? Com relação a isso. Agora, não sei se é com relação ao Divaldo, essas coisas. Essas histórias anteriores. Exatamente. Ele foi escolhido
aceitou, né, compromisso e as provas vão acontecer durante o caminho, né? Perfeito. Vamos lá. A Ana Maria Teodoro, boa tarde. Ô, pessoal, é assim, eu quero a participação de vocês. Ó, tem a Alcina, tem a Heloísa, a Marisa Frente. Nunca aconteceu isso com vocês? Aquela coisa de sentir que parece que é o espírito que está empurrando você e depois você começar a atribuir algumas Não, coisas. vocês acreditam que pode quebrar esse cara? Que pode, entendeu? O que nós falamos aqui, de repente, vocês não apesar que foi o livro dos Espíritos falou, mas de repente... A Maria Margarida dando boa tarde. Irmãos, tem um comentário aqui. A Ligiane Oliveira falando, oração. A Ligiane foi aquela que fez o comentário anterior que você falou sobre tudo, né? Que ela não se envolve, que ela não Que bom, que né? bom. Ela falou que tem que orar muito. Sim, sim. A Heloísa Inácio. Grande Luiz. Por isso temos que estar sempre nos vigiando. Isso. Por isso que Jesus falou assim, vigiai, a gente fala orar e vigiar, mas não é assim, ó, vigiai e orai. A gente faz assim, a gente vigia o vizinho e ora pela gente, né? Assim que a gente faz. Mas não é isso não, gente. Ele falou assim, ó, vigia, tu quer orar por alguém? Porque oração na realidade, a gente tem uma ideia errada de oração, né? Oração é o ato que você faz de um compromisso, né? Uma aceitação. Agora, eu não posso dizer para uma pessoa fazer uma coisa se eu não faço, né? Da trave, né? Cadê tu fala do cisco do outro? Eu sou espírita. Eu sei que tu não gosta, tá com o cisco aqui, assim. Olha, você tiver o cisco, você faz a repipoca na parafuseta, né? Mas eu tô com uma trave desse tamanho que eu não faço nada. Então, é mais ou menos isso. Não adianta de ficar orando para o outro só para transferir a responsabilidade para Papai do Céu, não. Porque a gente, às vezes, ora e vai embora. Porque, né, prece. Olha, é o seguinte, eu estou com um problema sério tal de saúde, dá para você orar para mim aí? Aí eu caio fora. Posso fazer uma crítica? Claro. Me perdoe, pessoal. Vou fazer uma crítica que não tem como provar. Grupo de orações. Isso é um problema, viu? Você vai entrar, vai colocar o nome no grupo de orações. Você está lá para fazer a tua prece por aquela pessoa ou você está lá por curiosidade? Porque você fica sabendo de todo mundo que está mal dentro da cidade, né? Na cidade, na região, às vezes fora da região. Você está sabendo que o fulano de tal está com câncer, que ciclano está com problema. Você está no grupo de orações com que objetivo? Saber? Ou realmente é para ajudar, é para fazer uma prece, sim. É para orar por aquela pessoa? É um questionamento que eu faço para vocês. Ou transferir a responsabilidade também, né, Zé? Também. Transferir, por exemplo, assim... não, eu já olhei, agora já, né? Tem isso. Já pus a mãozinha. Já pus a mãozinha. A mãozinha resolve tudo. Calma. Por isso, vamos lá. A Nilza Lozada fez um comentário aqui. Vamos lá. Mas a influência, essa camada que está envolvendo o planeta, estamos sujeitos a captar energias negativas. Sim, se você quiser. Você capta aquilo que você desejar. Porque é mais ou menos assim. Eu vou fazer uma pergunta para você. É Nilza, né? Nilza, o que é escuridão para você? O que é escuridão? É a ausência de luz. Concorda? O que é a matriz disso? É a ausência de luz. Aonde houver luz, não tem escuridão. E pode ser pode ser um fósforo, né? Um único palito se acende. Eu vi uma frase que eu achei bacana pra caramba. Não é uma frase, era um cartaz com um fósforo aceso e assim, a luz não tem sombras. Ou seja, você não vê, você vê o palito, a sombra do palito, mas não vê a sombra da luz. Então, na sombra, só vê só o palito. Você não vê isso. Então, quer dizer que aonde a luz não vai ter trevas. Então, toda essa psicosfera negativa que realmente está, mas ela é proveniente do quê? Da influência negativa daqueles que estão presos a ela. Agora, se nós conseguimos, e ocorre isso, gente, a gente fala das trevas, mas graças ao Papai do Céu e graças a nós, a cada um de nós, graças a nós também, não é só a espiritualidade, graças ao nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso compromisso conosco, através de Jesus, a luz prevalece no planeta. Porque, certa feita, Emmanuel falou para Chico o seguinte, que se as forças contrárias chegassem a 10%, o planeta não sobreviveria.
Então, é menos. As forças contrárias é 2%, 3%. Por que a gente enaltece essa Né? parte? Ó, o Covid, por exemplo, né? Deus quiser, logo vamos estar evidente. Está morrendo gente? Lógico que está. Se morrer meia pessoa, pô, é uma dor muito grande para a família. Né? Se uma pessoa estiver no hospital, a família está sofrendo. É muita dor. Mas no percentual daqueles que foram contaminados e foram curados, quantos são? E outra coisa, na população mundial, eu vou falar de novo, é muita dor. Eu não estou falando que está certo, que ainda bem, não é isso que estou falando, eu estou explicando. Ou seja, o mal, ou as forças contrárias, né, as forças negativas, são um percentual muito baixo, só que dói, e dói muito. Na verdade, dói muito. Não só a parte da enfermidade, como emocional. Quantas pessoas hoje estão no processo depressivo? É 8% da população mundial. 8%. Poxa, só 8%? Mas quantas pessoas são? Né? Então, nós precisamos trabalhar, nós, que graças a Deus estamos com saúde, que graças a Deus... Como é que a gente fala? Eu ouço o dia todo, gratidão, 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 gratidão. Mas como é que eu sou grato verdadeiramente? A minha gratidão é se eu tenho saúde, tem um grupo de oração do Seara de Jesus, tem um grupo de oração do Seara de José, tem um grupo, não importa, tem várias orações. Vamos parar lá e olhar aquelas pessoas e orar. Um minutinho só. É isso. Um minutinho. Hoje abri, escolhe uma hora de manhã, quando está no banheiro, não importa. A espiritualidade não se liga para isso, ela quer minha energia. Para, olha assim, fulano. Fala a pessoa para você, Antônio Marcos Souza, depressão. Fulano, pronto, viu aquilo? Para um minutinho, Senhor. Eu agradeço por tudo que eu tenho recebido. Peço dentro daquilo que eu posso oferecer, que possa ser dado àqueles que necessitam dentro da minha capacidade. Fique à vontade. E para ali, ó, sinta essa energia saindo de você como uma transfusão de sangue. Sinta essa energia, pronto. O resto a espiritualidade faz, é só isso. Né? Nós precisamos contribuir, e muitas vezes não faz isso. A gente está tão preocupado com os nossos problemas e orando para agradecer. Muitos de nós, eu já vi isso, agradece pelo aquilo que não tem. Porque se agradecer pelo aquilo que não tem, você vai ter. Não, assim, ó, eu vou contar, tá? Vocês sabem que a gente tem um tratamento à distância, a gente tem aí... só para vocês terem uma ideia, eu mando quase 150 a 200 links, atendendo o pedido das pessoas, porque muita gente de idade não sabe entrar e tal, então eu mando o link para essas pessoas. Mas tem uma menina que me manda, e eu não vou citar o nome, é claro, que ela dá um... Alguém já ouviu falar na informática o Ctrl+C, Ctrl+V? Ela não se dá o trabalho nem de trocar as palavras. Hoje eu me sinto com energias negativas, não sei o quê. Ela manda isso todo dia para mim, da mesma forma. Que forma, que tipo de ajuda que a gente pode dar? Quer dizer, a pessoa não existe progresso. Ela resolva para mim. Nós não somos assim, a gente não quer fazer. A gente quer que alguém resolva. Então, eu vou mandar. Provavelmente ela deve mandar isso para a igreja evangélica, deve mandar para a igreja católica, deve mandar para uns 400, 500 espíritas. Não é essa a proposta. A proposta é de modificação. Não é essa a proposta? De a gente trabalhar isso. Inclusive, foi bom você falar, está comentando em off com o Zé sobre isso. Se todo mundo lesse o Livro dos Espíritos, seja católico, evangélico, umbanda, com uma visão tipo assim, sem paradigmas, né? Sem uma visão ampla. Não existe nenhum momento no Livro dos Espíritos que eu leio, é lógico que a gente tem que ler várias vezes, que eu falei para o Zé, porque cada vez que eu leio é outro livro. Então, é mais assim, nenhum momento fala assim, ó, você tem que ser espírita para receber isso. Não, ela fala de espíritos. A pergunta de Kardec, ele fala de espíritos o tempo todo. O espírito. Então, se você é umbanda, você é um espiritualista. Se você é um espiritualista, você é um espírito. Se você é católico e fala em ressurreição, né, na vida após a morte, porque fala, né, você é um espiritualista. Porque mesmo negando da reencarnação, como é que você... Veja bem, não criticando, não é uma crítica, é só para você refletir. Você não acredita em reencarnação.
Não acredita, não acredita em vida após a morte. Então, como é que você acredita em santo? Como é que você pede para Santo Antônio, São Benedito? Se o cara morreu, acabou, ele não está mais lá. Jesus, ele morreu, né? Acabou. É incoerente. Não é? Incoerente, Não tem mais. Então, veja bem, se você vê as respostas que são trazidas, são tudo respostas coerentes. Sempre com uma coerência, com uma... É lógico, esse livro tem mais de 100 anos, né? Foi traduzido numa linguagem humana. Tem muita coisa ali que foi dita que teve, com certeza, me perdoe aqueles que são muito arregados, né? Muito conservadores, muitas coisas tem tendência do Kardec ali, né? O professor Rivail. É evidente, é normal isso. Nós somos médios e temos o nosso animismo. Isso, né? vamos lá, que está acabando o tempo. Olha lá. Só para continuar, a Nilza Lozada está falando, os nossos atos são a nossa região. Isso. Exatamente, Newton. Aí tem um comentário aqui da Delmira, aquela hora que ela estava falando da missão, ela estava falando da missão do Divaldo. Sim, do Divaldo, sim, entendeu? Não. Isso, entendeu? Realmente, a missão dele é importantíssima. A Simone Antunes está lembrando aqui, ó, lembrar do orar e vigiar. É muito importante, que você acabou de falar. A Nilza Lozada fala a falta de luz, né? Que você estava falando. Que eu perguntei para ela o que era escravo. É isso aí, Deus. É isso aí, parabéns. E a Simone Antunes fez mais um comentário interessante. Tem gente que só quer transferir o problema para o grupo de orações. Sim. Verdade. Gente, eu sei que muita gente, até às vezes o pessoal fica a gente fica meio bravo de escutar essas coisas, né? Porque são feridas, né? Eu costumo dizer que eu estou falando por experiência própria, tá, gente? Não estou dando lição para vocês, não. Isso é experiência própria que eu passo para vocês. Todos nós, tem feridas que eu não gosto que sejam tocadas. E quando alguém toca, eu berro, entendeu? É assim que funciona. Então, essas reações que nós temos são feridas. Por isso que a gente tem que parar e analisar as nossas reações. Ações não, mas as reações sim. Porque se eu estou tendo reação, é porque está doendo isso aí. Então, a culpa não é do outro que tocou na ferida, não. Porque nem sabia que você tinha. Aliás, vou retificar. Vou voltar a fita. Eu não gosto de palavra culpa. A responsabilidade não é do outro que tocou, porque ele nem sabia que você tinha. A responsabilidade é minha de não ter cuidado dela e ela agora está infeccionada. Então, se dói, gente. Eu estou falando para vocês, mas aqui na frente tem uma parabólica. Você está batendo e voltando para mim. Se dói, em vez de olhar para o outro, transferindo essa responsabilidade para o outro, volte para si que eu curo essa ferida. Né? É importante a gente ver isso. A Nilza está explicando que era para a amiga Odete que ela fez aquela pergunta, né? Qual? A Nilza Lozada que fez a pergunta, que eu respondi, mas só estava ouvindo de novo e falei, serve para todos nós. Sim, com certeza. Não é só para a Odete. A Simone Antunes falando, a luz sempre prevalece, Jesus do Leme. Sim, isso. Opa, maravilha. Deixa eu ver só para a gente finalizando, estamos terminando. O pessoal resolveu se manifestar. A Simone também fala que a escuridão não existe, a ausência de luz é físico, né? Isso. Maravilha. A Marisa Frente pede. Agora a nossa contratada. Vamos lá, agora sim. Eu posso estar errado, mas sempre pensei assim, que a culpa de algo quando acontece comigo, lógico, depende do fato. Logo penso, o que você, Marisa, aprontou em outra vida para passar por isso? Hein, Marisa? Não costumo jogar a culpa em espíritos. Parabéns. É isso. Olha, vai ter o Zé falou que vai aumentar o teu salário esse mês. A gente já vai melhorar o salário delas. Realmente foi muito bom. A Nilza Lozada está falando, futuramente o livro dos Espíritos será um livro didático nas escolas. Por isso que eu falo que ele é a cartilha do bom viver. Está lá logo no início. Muito bom. Vou até colocar para o pessoal ver. Olha lá. Futuramente o livro dos Espíritos será um livro didático nas escolas. Parabéns. É isso aí. E a Simone Antunes colocando que é o primeiro mandamento. Deveria ser... TBC, o que é mesmo? TBC? Meu amigo. O voz do além? Mas resumindo, tira o bumbum da cadeira em vez de só pedir. Né? Se mexe. Eu não... tudo bem. Vamos lá. Cláudia Ribeiro. Grande Claudinho. Um beijo, Claudinho. Que lindo, Juninho. Isso é muito importante mesmo. É importante você falar sobre o modo de orar. Muitas pessoas acham que não conseguem, ou muitas vezes colocam obstáculos. Verdade. Perfeito. Maria Tereza falava assim, uma vez um repórter, eu gosto de falar isso porque foi muito bacana isso.
um repórter chegou para tentar chicalhar ela, né? Falou assim, Maria Tereza, eu sei que a senhora fala muito com Deus o tempo todo. Fala, meu filho, fala o tempo todo. E que a senhora fala para ele? Eu não falo nada, eu fico quieto, só escuto ele. Aí ele, é mesmo? E o que ele fala para a senhora? Não fala nada, só me escuta. Então, o silêncio dela era a ação dela. Era uma pessoa que, enquanto ela trabalhava, fazia pelos pobres, ela não falava nada com Deus. Ela estava orando com as ações, né? Orações. É isso aí, gente. Por hoje tá bom. Eu queria mostrar esse cidadão aqui, ó. Dá uma olhada aí vocês aí. Vocês conhecem esse cidadão aí? Quem é esse cara? Esse cara feio aí? Não conheço, não. É muito feio. Ele vai estar segunda-feira aqui às 20 horas. Né? Beni Coquito, segunda-feira às 20 horas, na palestra e passe aqui do Seara de José. Aproveite para vir. Nós estamos com todos os protocolos, seguindo o protocolo, né? Álcool gel, medição de temperatura, distanciamento. Né? Quantas pessoas é? Então, 80 pessoas. 80. Ó, então é o seguinte, a distribuição da ficha começa às 8 horas da manhã, porque às 8... Não tem ficha. Não tem ficha. Brincadeira, gente, brincadeira. Tá, mas tem o Beni Coquito aí, e ele parece que vai trazer o que? A família ou não vai, né? Não sabe ainda, né? Vamos ver. Diz ele que é surpresa. Teremos música, porque a música também é uma forma de tomarmos um passe. E né? tá na vinha, e tá nas veias dele. Né? Tá no sangue dele. Tá no sangue dele. Ele falou que não, que eu sei que no final acaba tendo. Mas se vocês não conseguirem vir, né, Zé, vai ser transmitido, né? Vai passar ao vivo, vai passar ao vivo. Que o Beni, quando vem aqui, é para 500 pessoas. Então, É isso aí. Você vai poder assistir. A gente está transmitindo toda segunda-feira ao vivo, você pode acompanhar daí. Claro que o gostoso é vir, né? Lógico, tá, mas a gente compreende exatamente essa limitação de tudo aí. Temos que atender, né? E temos mais um evento aí no dia 11 e 12 de setembro. Eu queria que vocês acompanhassem, assistissem agora esse vídeo de 1 minuto. O justo caminho do meio num longo mergulho interior em direção à iluminação. Esse é o teatro show Mensageiros, absolutamente inovador e tocante, com Renato Prieto e o cantor e compositor Jorge Versilo. 2 apresentações online, dias 11 e 12 de setembro, às 20 horas. Você adquire seu ingresso antecipado por R$ 25,00 em ingressos.searadejosé.org.br, cartão, Pix ou boleto. Se possível, compre seu ingresso antecipado e nós agradecemos humildemente. Espero vocês, não percam esse belo espetáculo. Bacana. Você já imaginou misturar teatro com música? Nossa, muito bacana. É um teatro, a gente chama de teatro show, né? E você sabe muito bem, Renato Preto é um grande amigo meu, grande amigo da minha família, da Dona Lola. Foi assim, tem uma ligação muito afetiva, por isso temos essa parceria. Eu faço parte da equipe do Renato Preto, e aí eu estou convidando você para que você assista. Tá maravilhoso, tá sensacional. É o teatro show, imagine espiritualidade junto com a música. Todas duas coisas que nos elevam a alma. Com certeza. Nossa, então você tem a oportunidade. É só entrar no nosso site. Entra lá, searajosé.org.br, ou você entra em ingressos.searajosé.gov.br. Tá bom, gente? Assistam. Vale a pena. Vale a pena. É lindo demais. Eu tenho absoluta certeza que você vai se emocionar. Amigo, faz a prece? Bora. Pessoal, vamos aproveitar hoje, então, que nós estamos todos reunidos nessa harmonia maravilhosa e estamos agradecidos por tudo que nós temos recebido. Temos a terça aí, né? Exatamente. Então, vamos vamos doar. Não vamos doar. Vamos doar para esses amigos espirituais que com certeza já estão ao nosso lado, porque sabiam que isso ocorria na espiritualidade, sempre se antecipa. Essas irmãzinhas magnetizadoras, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos por esse pouquinho tempo, 1 minuto, 2 minutos, vamos conversar agora, e ceder. Mas eu estou enfermizado. Não se preocupe, não me preocupe. Mesmo aqueles que estão enfermos, existem em nós fluidos que são necessários. O doutor Sérgio Felipe,
da Unispírita, um dos médicos que tem a cadeira na USP, ele faz tratamento de passe para os seus pacientes com pessoas em tratamento de câncer. Elas estão com o processo de tratamento de químio. Porque ele diz o seguinte, que como o organismo está se recuperando, ele conhece, ele tem esses registros nas suas células do processo de regeneração. Então, nesse momento, todos nós, não importa que estejamos enfermos ou não, vamos agradecer a Deus e orar verdadeiramente nesse momento, autorizando para que essas irmãzinhas, esses irmãozinhos magnetizadores possam remover o nosso fluido, nosso ectoplasma, enfim, as energias que forem permitidas, nós permitimos que eles vejam que é necessário para que depois eles façam o devido filtro e levar todos aqueles que necessitam, dentro da necessidade de cada um. Sejamos nós, doadores, como doadores de sangue, doadores de plasmas. Nesse momento, nós doamos um pouco do muito que nós temos recebido, como um agradecimento e uma verdadeira oração. E a Ti, Jesus, a nossa gratidão pela oportunidade que temos todos os dias. E leve ao Criador a gratidão pela oportunidade da vida e que nós possamos aproveitá-las da melhor forma possível, fazendo assim com que o nosso projeto reencarnatório, que a nossa evolução se faça. Que tenha sido feita a vontade do Criador e a nossa gratidão a todos os nossos amigos espirituais, que assim seja. Tá. Gente, deixa eu só esclarecer uma coisa. Esse evento você assiste pelo nosso site, tá? O evento do Renato, que o pessoal está pedindo o endereço, falei assim, não vai ser presencial, né? Então você pode assistir lá no teu tablet, no teu celular, você pode espelhar, pode ser na tua televisão, você assiste em qualquer lugar que você tenha o acesso à internet, tá bom, gente? Por isso que você tem que entrar lá no site para comprar o seu ingresso. Eu agradeço a vocês. Eu estou explicando aí, porque o pessoal está pedindo endereço, né? Assim, o endereço da casa, sim, mas nós não será presencial, Sim. Tá bom? Obrigado. E um amém para Simone, tá? Que ela falou que Jesus derrame, né? Derrame muita luz sobre nosso país, que a paz e o bom senso prevaleça. Um grande abraço a todos. Excelente, é por aí. Tchau, Tchau, gente, com Deus. Tchau, Maria Sintam-se Margarida. abraçados. E um beijo no grande no coração de cada um de vocês. Até mais. Até mais. Realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.